A receita de hoje é um pão caseiro que já sai fatiado do forno. Além de prático, ele fica super fofinho e delicioso. Se você gosta de pão caseiro, já clica no botão curtir e comenta aqui embaixo, eu amo pão. Em uma tigela grande, adicione 400 ml de leite morno. O leite pode ser integral, semi-desnatado ou desnatado. Adicione um envelope de 10 gramas de fermento biológico seco. Agora é só misturar tudo isso muito bem por uns 2 minutos até que nosso fermento ative. Acrescente 3 colheres de sopa de açúcar. Pode ser o açúcar cristal ou o açúcar refinado. Vamos misturar tudo isso muito bem por mais 1 minuto. Acrescente 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina e vamos adicionar também 3 colheres de sopa de óleo. Misture tudo isso muito bem por mais 1 minuto. Os ingredientes e o modo de fazer dessa receita vai estar descrito aqui nos comentários passo a passo. Vamos acrescentar um ovo nessa mistura e 1 colher de chá rasa de sal. Vamos misturar tudo isso mais uma vez muito bem. Respeite esse processo de adicionar os ingredientes aos poucos e ir misturando. Vai fazer toda a diferença na sua massa e no seu pão. Vamos adicionar a farinha de trigo aos poucos. Eu adicionei 750 gramas de farinha de trigo para dar o ponto. Essa quantidade pode variar um pouco, vai depender muito da farinha que você está usando. Vamos adicionar um pouco da farinha e misturar tudo isso muito bem até que se homogeneize por completo. Adicione mais um pouco de farinha e continue misturando muito bem. Se você assistiu até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você não vai custar nada e para nós vai fazer toda a diferença e nos ajudar muito. Vamos adicionar mais um pouco de farinha e a partir daqui é melhor você deixar a colher de lado e começar a misturar com as mãos. Depois de um tempo misturando, você vai perceber que ela vai começar a desgrudar do fundo da tigela e da sua mão. Então vamos polvilhar um pouco de farinha na mesa e passar essa massa para a mesa. Agora vamos sovar essa massa na mesa por mais ou menos 10 minutos. É importante sovar essa massa bastante porque isso vai fazer toda a diferença no nosso pão. Sua massa vai ficar macia e deixar seu pão super fofinho. Então vamos sovar bem essa massa. Depois de ter sovado os 10 minutos, olha como essa massa fica bonita, macia e super fofinha. Vamos dividir essa massa ao meio e reservar um pedaço da massa dentro de um saquinho ou plástico filme para que ela não resseque. Vamos abrir um pouco dessa massa com a mão e esticar com o rolo para que ela fique com uma espessura de um pouco menos de um dedo. Faça da mesma forma que estamos mostrando aqui no vídeo. Agora é só enrolarmos essa massa em formato de um pão. Quando você estiver enrolando, vai apertando um pouco com os dedos para que ela fique totalmente firme. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Vamos apertar bem essas pontinhas que ficaram para fora e grudar ela muito bem na massa. Nos cantos dessa massa, aperte também muito bem para que ela fique totalmente grudadinha e não solte com facilidade. Para que o nosso pão depois de assado saia fatiado, temos que fazer esse processo de cortar as fatias antes de levar para assar. Vamos cortar essa massa em fatia de 1,5 dedo a 2 dedos de espessura. Vai cortando e ajustando as fatias com as mãos. Vamos untar uma forma de 11 cm por 28 com manteiga e farinha. Coloque o pão dentro da forma e acomode ele bem. Cubra esse pão e repita todo esse processo com a outra massa que reservamos. E depois cubra essas duas massas com um pano e deixe crescer por mais ou menos 40 minutos a 1 hora. Tem que cobrir todos esses pães muito bem e deixar crescer no lugar que não bate vento. Nossos pães já cresceram e ficaram bem bonitos. Agora você vai misturar uma gema com 1 colher de sopa de leite e pincelar essa mistura nos nossos pães. E para finalizar, vamos levar ao forno pré-aquecido a 200 graus. Deixe esses pães assar de 40 a 50 minutos. Depois de assar, é só deixar esfriar por uns 10 minutos, desenformar e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixou o nome da sua cidade. E te agradecer por ter compartilhado essa receita. E até a próxima receita. Tchau!